Vamos começar a nossa demonstração retomando aqui rapidamente que o produto dos cossenos vai dar um meio do cosseno da soma de arcos mais o cosseno da diferença dos arcos. O cosseno do produto vai dar um meio do cosseno da diferença menos o cosseno da soma. E o produto de cosseno por seno vai dar um meio do seno da soma mais o seno da diferença dos arcos, tá? Essas aqui são as propriedades que nós vimos para somatório na aula de somatórios, tá? Então, o somatório da constante é igual a constante vezes a quantidade de vezes que ela se repete. O somatório de uma soma é a soma dos somatórios. O somatório de uma constante vezes um termo, eu consigo colocar a constante em evidência, tá? Então, ela sai do somatório e fica apenas o somatório do termo. E eu consigo trocar a ordem dos somatórios sem alterar, não é isso? Quando o meu somatório depende de duas variáveis, né? E aqui os resultados que nós vimos no vídeo passado, de que o somatório do cosseno ele sempre dá nulo, exceto no caso em que nós tivermos aqui esse valor aqui é o WK, não é isso? Então apenas quando tiver aqui o nosso K igual a zero, certo? Lembrando que aqui nós não estamos tratando aqui o W0 como sendo o W fundamental, né? Mas como aquele em que K igual a zero. E para o W de N maiúsculo, não é isso? Em ambos os casos, o somatório do cosseno resultará na quantidade de amostras, tá? E o somatório do seno, por todas as N amostras, resulta sempre em zero, tá? E qual vai ser a nossa estratégia para fazer as demonstrações, tá? Em todos os casos, nós vamos partir da equação de síntese, certo? Então, o fato de nós termos proposto que a equação de síntese seria um formato para a representação do sinal por componentes, ele vai ser usado para demonstrar os próprios coeficientes dos componentes, tá? Para achar a K', em que K' vai ser uma das ordens dos harmônicos que nós desejamos estudar, né? E aí nós sabemos que as ordens dos harmônicos estão entre 1 e n sobre 2 arredondado para baixo. E nós acrescentamos o zero aqui também, que seria aquela frequência zero, que é a frequência constante. Esse K' ele está associado ao cosseno de 2π sobre nzão K'N, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar ambos os membros da equação de síntese por esse componente, obtendo expressões nos membros esquerdo e direito dependentes de n. E nós vamos fazer o somatório para todos os valores de n, tá? Das n amostras em ambos os membros. Então, vai ser possível, após simplificar esse somatório, isolar o valor de K', tá? E, portanto, descobrir qual é o coeficiente correspondente ao cosseno no harmônico de ordem K'. Para achar Bk', a mesma coisa, só que o Bk' está associado ao seno, não é isso? E aí nós vamos fazer o mesmo processo, multiplicarmos os membros dessa vez pelo seno e somar todos os valores em ambos os membros. Vamos simplificar a expressão dos somatórios, tanto para K' como Bk', e vamos substituir K' por K para obter as expressões das equações de análise como a K e Bk, né? Ou seja, os coeficientes dos cossenos e os coeficientes do seno na ordem K. Para a análise do A0, é o mais simples, certo? Nós partimos aqui da equação de síntese, como prometido. E como o cosseno de 2π sobre n, K'N, com K' igual a zero, dá 1. Se eu multiplicasse ambos os membros por esse cosseno, eu estaria multiplicando por 1, né? Então, para esse caso em particular, nós podemos pular essa etapa. E aí nós partimos direto para pegar aqui a equação de síntese, né? A série de Fourier, e somar ambos os membros para todas as amostras, de 0 até n-1, para n de 0 até n-1. Dessa linha para essa, a única coisa que nós fizemos foi utilizar a propriedade de que o somatório da soma
é a soma dos somatórios, certo? Então, aqui é o somatório de A0 mais um segundo termo aqui, certo? Então, ficou o somatório de A0 mais o somatório desse somatório. E aí, nós usamos novamente a propriedade aqui para esse somatório, né, já que temos dois termos aqui dentro. Esse aqui é o somatório de AK cosseno mais o somatório de AK seno, BK seno. E também está aqui colocado o somatório duplo aqui, não é isso? Que é o somatório que está fora aqui, certo? Então, nós tivemos aqui o somatório de A0 mais o somatório em N do somatório em K de AK cosseno mais o somatório de N, somatório em K de BK seno. Então, aqui só está repetido nessa primeira linha, a última linha anterior, tá? Daqui para cá, o que é que nós fizemos? Nós temos no primeiro somatório o somatório de uma constante. Então, isso aqui dá quantidade de repetições da constante multiplicada pela constante. A quantidade de repetições aqui é N maiúsculo. Então, aqui nós temos N maiúsculo vezes A0. E o que é que nós fizemos nos outros dois somatórios? Nós só trocamos a ordem dos somatórios. Então, aqui nós temos antes somatório de N à esquerda e K à direita, e agora nós temos K à esquerda e N à direita nos dois somatórios. Tá? Então, aqui nós, dessa linha para essa, nós repetimos o Nzão a zero, e nós identificamos aqui que se o somatório de N está à direita, para o somatório de N, a K é uma constante, ela pode sair do somatório de N, bem como o BK também. Tá? Então, nós ficamos aqui com o somatório de AK, somatório dos cossenos, em N, mais o somatório de BK do somatório em N dos senos. Tá? E nós sabemos quanto é que dá esse somatório aqui, né? Esse somatório K varia de 1 até N sobre 2, arredondado para baixo. Nós vimos que quando K está nessa região, na verdade tem uma região além dessa, né? Até Nzão menos 1, que é maior do que Nzão sobre 2, já arredondado para baixo. O somatório dos cossenos dá 0 e o somatório dos senos também dá 0. Então, esses dois termos aqui zeram. E aí nós temos que esse somatório, que é o somatório das amostras, de todas as amostras, é igual a Nzão a 0. Então, o somatório das amostras igual a Nzão a 0 significa que A0 é igual a 1 sobre Nzão, o somatório das amostras. A gente pode interpretar A0 como sendo a média dos valores das amostras, não é isso? Porque quando eu somo todas as amostras, multiplico por 1 sobre N, que é o mesmo que dividir por N, eu tenho a média. Agora vamos fazer uma análise para AK, certo? E nós vamos fazer o mesmo esquema, partimos da equação de síntese, só que dessa vez o cosseno de 2π sobre Nzão K' N, ele não é sempre 1, certo? E eu vou estudar os valores de K' dentro dos valores possíveis para frequências de componentes, certo? Ou seja, K' representa a ordem de um harmônico, certo? E eu multipliquei aqui o lado esquerdo e multipliquei também o lado direito inteiro por este cosseno. Daqui para cá eu apenas apliquei no membro direito a distributiva, tá? Então o cosseno ficou aqui multiplicado pelo A0. Eu separei esses dois somatórios porque é o somatório de uma soma, e cada um desses somatórios ficou também multiplicado pelo cosseno. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou somar todo mundo, tanto no membro esquerdo como no membro direito, para todos os valores de Nzinho, né? Em todas as amostras. E esse valor aqui é o mesmo que nós obtivemos no slide anterior. E daqui para cá, o que eu fiz? Eu utilizei a propriedade do somatório da soma, é a soma dos somatórios, né? Então aqui é o somatório, tem 1, 2, 3 termos,
Então esse somatório de nzinho, ele aparece aqui 1, 2, 3 vezes antes de cada um dos somatórios, tá? Agora o que nós fazemos? Esse aqui de cima é o resultado anterior, tá? Daqui para cá o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aqui que o A0 é constante e tirar ele aqui do somatório, desse primeiro. Nós vamos identificar aqui também, fazer o processo contrário, colocar o cosseno dentro do somatório, nos dois somatórios, tanto no do AK como do BK, de modo que eu tenho aqui um somatório duplo para os dois casos aqui, o caso do AK e o caso do BK. Então, esse aqui é a repetição da última linha do anterior. O que eu fiz daqui para cá? Eu identifico que esse somatório aqui, para os valores de K' que a gente está estudando, que é K' entre 1 e N sobre 2, arredondado para baixo, eu identifico que a soma do cosseno em todos esses valores vai resultar em zero para qualquer um desses valores de K'. E o que eu faço aqui nos outros dois somatórios é inverter a ordem da soma, tá? Então aqui era N primeiro e K depois, N primeiro e K depois, e nesse caso aqui é K primeiro e N depois, K primeiro e N depois, tá? Aqui está o último resultado da linha anterior, e o que é que nós fazemos da linha daqui para baixo? Nós zeramos aqui o valor de A0 vezes 0, removemos ele aqui do somatório, e nós identificamos que nesse somatório duplo, o AK, ele é constante com relação a Nzinho, então ele sai do somatório e o BK também, tá? Então tá aqui o AK fora do somatório em N. Mesma coisa que o BK fora do somatório em N, tá? E aí o que é que nós obtemos aqui? Enfim, nós obtemos o somatório de AK, somatório do produto de cossenos, mais somatório de BK, somatório do produto de senos, né? E nós vimos essa propriedade aqui. Produto de cossenos é 1/2 do cosseno da soma dos arcos mais o cosseno da diferença dos arcos, tá? Então, quem é esse argumento aqui? 2π sobre n, K' mais K, n. É a soma desse alfa aqui com esse beta, tá? Então, é a soma de 2π sobre nzão K' n com 2π sobre nzão K, n. Então, dá para pôr aqui o 2π sobre nzão n em evidência e colocar aqui K mais K' mais K, não é isso? Que é o que está aqui, certo? E eu fiz isso aqui, e aqui é o da diferença, né? Aqui é o alfa mais beta e aqui é o alfa menos beta. E aqui nós temos produto de cosseno por seno, tá? Que dá 1/2 do seno da soma mais 1/2 do seno da diferença. Aqui eu repeti o último resultado, apenas peguei esse 1/2 aqui, que ele é constante, e juntei aqui ao AK e ao BK, tá? Então o resultado que nós temos aqui, por hora, é esse. E o que é que nós sabemos? Que o somatório dos senos, em N valores, ele é sempre nulo, tá? Então esse 0 aqui é o primeiro somatório, e esse 0 aqui é o segundo somatório. Então, esse somatório inteiro dá 0, sobra apenas os dois somatórios de cima, que aqui ainda na conta anterior eu tinha feito que o somatório de uma soma é a soma dos somatórios, tá? Então, nós chegamos nesse resultado aqui. 1/2 de AK, somatório do cosseno da soma, mais o somatório do cosseno da diferença. E aqui nós temos que fazer um estudo, certo? Porque nós sabemos que K' e K, eles estão representando a ordem dos harmônicos, certo? Então, ambos estão entre 1 e N sobre 2 arredondado para baixo, tá? Qual é o maior valor que a soma pode assumir? É quando ambos estão no maior valor, né?
Então é 2 vezes n sobre 2 arredondado para baixo. E o menor valor é quando eles estão no menor valor, que é 1 ambos. Então eles estão entre 2 e esse valor aqui, que é o dobro do arredondamento para baixo de n sobre 2. Para eu conseguir o menor valor possível, eu tenho que botar o menor valor para K' e o maior valor para K, não é isso? Porque eu estou fazendo a diferença. Então o menor valor de K' é 1 e o maior valor de K é n sobre 2 arredondado para baixo. Isso aqui vai dar um valor certamente negativo, tá? E aí o que é que nós lembramos? Lembramos que esse cosseno aqui é uma função par, não é isso? Então o efeito do somatório dos valores negativos é igual ao dos valores positivos, que nós já estudamos, certo? Nos importa saber só que para todos esses valores aqui, o único que poderá resultar num somatório aqui, porque apenas troquei aqui, tá? Nós tínhamos feito o estudo aqui com K, não é isso? Troquei por M. Já que o nosso M é ou esse K' mais o K, ou é o K' menos o K, certo? Então nos importa saber quando é que não dá zero, certo? E aí, nós sabemos o seguinte, que se um desses dois M's ou der N maiúsculo, só tem um caso em que ele pode dar N maiúsculo, que é o caso em que N é par, de modo que N sobre 2 vai dar, arredondado para baixo, dá igual a N sobre 2, que multiplicado por 2 dá N. Esse valor está longe de zero, certo? Então, ele começa no 2 e vai até 2 vezes N sobre 2 arredondado para baixo. Então, ele está longe do zero. Então, ele poderia apenas resultar em N. Então, normalmente, esse primeiro somatório aqui dá zero, exceto quando o K' é igual a K, que é igual a N sobre 2 com N par. Já esse aqui, ele não chega perto de N, certo? Ele é 1 menos N sobre 2 arredondado para baixo, ou o maior valor que ele assume é o maior valor de K' menos o menor valor de K, que é N sobre 2 arredondado para baixo, menos 1. Esse valor é negativo e esse é positivo, e em módulo, ambos são menores do que N, tá? Então aqui o nosso problema é porque existe um valor aqui em que K' é igual a K, em que o resultado será zero, não é isso? E nós sabemos que o cosseno de quando M vale zero vai resultar em N também, tá? Então nós vamos ter aqui o primeiro caso, N é ímpar ou K' é diferente de N sobre 2, certo? Ou seja, se for par, ele é diferente de N sobre 2. E nós vamos ter que caso esse primeiro somatório dá sempre zero, porque ele só não dá zero nesse caso aqui, que é o N sobre 2 com N par. Quando ele é ímpar, ele dá sempre zero. Então esse termo dá zero e sobra esse cosseno aqui, em que ele só não é zero no caso em que K é igual a K', tá? Que é esse caso que nós observamos aqui, em que quando K é igual a K', nós vamos ter esse M igual a zero, e o somatório do cosseno de zero vai dar N maiúsculo, não é isso? Então tá aqui o valor desse somatório é N maiúsculo, e o primeiro somatório é zero. E quando K é igual a K', 1 meio de K é igual a 1 meio de K', e tudo isso aqui deu N. Então nós praticamente já estamos aqui prestes a isolar o AK' aqui, porque esse cara aqui é AK' Nzão sobre 2. Então se eu quiser isolá-lo, basta multiplicar aqui por 2 sobre N, não é isso? E se eu fizer
a troca de variável de K' para K, nós obtemos que o AK é igual a 2 sobre N e o somatório desse cosseno aqui multiplicado por cada amostra. Então, cosseno vezes cada amostra, soma todas, multiplica por 2 sobre N e dá o nosso AK. Perfeito? O segundo caso é o caso em que N é par e K' é igual a N sobre 2. Tá? Nesse caso, esse somatório aqui também dá N. Tá? Então, esse somatório dá N quando nós temos K igual a K' igual a N sobre 2. E quando eles são iguais, a diferença aqui também dá 0. E o cosseno de 0 é 1. Quando eu somo N valores, dá N também. Tá? Lembrando que quando K igual a K' igual a N sobre 2, a gente tem aqui N sobre 2 mais N sobre 2, que é N, não é isso? Então vai ficar N sobre N, fica 2πN. 2πN é sempre igual a 1, né? Também. O cosseno de 2πN. Para N inteiros, não é isso? Então por isso que dá N. Então, nesse caso aqui, quando K igual a K', que é igual a N sobre 2, nós vamos ter o A de N sobre 2, não é isso? Então basta isolá-lo aqui também, lembrando que aqui vai dar 2Nzão sobre 2 é igual a Nzão A de Nzão sobre 2, não é isso? Então o A de Nzão sobre 2 é igual a 1 sobre N vezes o somatório, e aqui eu já substituí o valor de K', mas poderia colocar aqui 2π sobre Nzão, K' é igual a Nzão sobre 2 vezes N, é isso? Aí fica Nzão corta com Nzão, 2 com 2 fica πN, é isso? Perfeito. Aqui eu já substituí o valor de K' desde aqui da primeira linha. Né? Então aqui está o nosso resultado, ele é diferente dos resultados para o AK qualquer, apenas nesse multiplicador aqui, né? O multiplicador do AK, quando o K é diferente de N sobre 2, ele é 2 sobre Nzão, enquanto que o multiplicador do A do N sobre 2 é 1 sobre N. Então, o último caso agora é o estudo dos BK, não é isso? E nós poderíamos fazer exatamente o mesmo estudo, tá? Iniciar pela equação de síntese, multiplicar ambos os membros por seno de 2π sobre N K' N. Aqui eu coloquei um detalhe que nós não vamos estudar o caso em que K' é igual a N sobre 2. Só existe um caso em que o K vale N sobre 2, que é o caso em que N é par e K' é igual a N sobre 2, certo? Ele poderá ser, né? É o último valor que ele assume. Porque o seno desse K' igual a N sobre 2, ele dá sempre 0. Então eu estaria multiplicando ambos os membros da equação por 0. E eu estaria aqui com a equação 0 igual a 0. Essa equação não me diz absolutamente nada. E na verdade nós vamos ver o que é que nós vamos fazer com o B do Nzão sobre 2, né? E aí daqui para cá o que é que eu fiz? Apenas separei os somatórios internos aqui e fiz a distributiva da multiplicação da função seno, certo? Então, o último passo é somar todo mundo para todos os valores de n, certo? O desenvolvimento a partir daqui é análogo, né, similar ao que nós fizemos para AK, e o resultado final que nós obtemos é esse aqui, certo? Nesse resultado final, o que nós vemos é que as funções seno ficaram dessa vez com o AK. E aí o somatório das funções seno dá sempre 0. Então esse primeiro somatório ele morre. E nós ficamos com aquele mesmo estudo aqui para o caso do BK. Só que nesse caso aqui do BK, nós excluímos o caso problemático ali, que era o caso em que K' é igual a Nzão sobre 2.
E aí nós sabemos que, excluindo esse caso, esse somatório aqui dá sempre zero, e esse somatório aqui dá igual a nzão apenas quando k igual a k'. Então é esse aqui que nós podemos fazer esse estudo, tá? E obtemos zero no segundo somatório, e esse somatório aqui igual a n, apenas quando k igual a k'. E resta para nós apenas, então, nzão sobre 2 bk' igual a esse somatório aqui do seno vezes as amostras de x. Que quando eu isolo bk e troco k' por k, nós chegamos na equação de análise para o bk, tá? Que é uma equação análoga à equação do AK, trocando o cosseno por seno. Que nós já vimos na aula de cálculo dos coeficientes, que essa conta faz uma espécie de comparação. O coeficiente B0 multiplicaria o seno de 2π sobre nzão 0n, que é o seno de zero, que é sempre zero. Não faz sentido multiplicar um coeficiente por um valor igual a zero, certo? Porque não importaria o valor dele. Esse produto daria zero. Então, o B0 não existe, ou a gente pode convencionar ele como sendo nulo, tá? E o coeficiente B de n sobre 2 multiplicaria esse seno aqui que nós já estudamos, que daria seno de πn, que é sempre zero também. Logo, não importaria também o valor de B de n sobre 2, e ele também ou não existe ou pode ser convencionado como nulo. E isso resulta nas equações que nós consideramos na aula de cálculo de coeficientes, tá? Então essas duas aqui são as principais equações, que tem aqui um coeficiente multiplicando o somatório do amostra vezes cosseno para o AK e amostra vezes seno para o BK. E esses aqui são os casos extremos, né? O A0 é a média, o A de n sobre 2 é igual ao AK, só que o multiplicador aqui, ao invés de ser 2 sobre n, é 1 sobre n, e o B0 e B de n sobre 2, ou eles não existem, ou nós podemos convencioná-los como sendo nulos. E está demonstrado aí que a partir da equação de síntese, né, que é a série de Fourier, de tempo discreto, nós conseguimos deduzir as equações para AK e BK. O que fica de dívida para o nosso nível de estudo? Fica de dívida a prova de que, efetivamente, a série é única e ela vai representar o sinal sempre que eu calcular os nossos coeficientes dessa maneira, tá? E, infelizmente, está além do escopo do curso, né? Mas nós esperamos que ter sido possível calcular os valores a partir da série e por algumas apresentações, né, vamos dizer assim, indutivas, né, repetições várias vezes de obter os coeficientes e recalcular o sinal original a partir da série, e elas dando igual, que os alunos possam aceitar aí que efetivamente a série, nesse nível, que dê para aceitar que a série é única e efetivamente aqueles valores de coeficiente servem para obter o valor do sinal original, tá? A partir de suas componentes de frequência. Era isso que nós tínhamos para mostrar nessa aula, e até uma próxima.